Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre um dos meus assuntos favoritos, que é a música no Brasil durante o período da década de 60 e quais são algumas mudanças culturais que aconteceram no Brasil durante a ditadura militar. Então vamos lá. Durante o período da ditadura militar, a gente teve aqui no Brasil o surgimento ou o crescimento de três vertentes diferentes da música brasileira. A primeira vertente é o pessoal da Jovem Guarda. Esses eram os roqueiros do Brasil daquele tempo, os caras que usavam cabelo comprido, que não tinham um carro vermelho e não usa espelho para se pentear, os caras do biquíni de bolinha amarelinha, os caras roqueiro daquele tempo. O outro grupo que a gente tem é o grupo do jazz brasileiro, da bossa nova, os caras que cantavam, né, sobre a garota de Ipanema, os caras que faziam uns acordes super mega ultra complicados no violão. E o outro grupo que a gente tem é o grupo da canção de protesto, né, que fazia parte da música popular brasileira. A gente vai ter um desenvolvimento da MPB durante esse período e dentro da MPB a gente vai ter, né, esse grupo que é chamado da canção de protesto, que é um dos principais motivos de eu estar gravando esse vídeo aqui para vocês. Agora, a música dos anos 60, ela vai passar por uma série de mudanças que vão acontecer não só no Brasil, mas que vão ser no mundo todo, né? E uma dessas mudanças foi o surgimento do pop, né? Um pop de qualidade, especialmente com o quarteto de Liverpool, os chamados Beatles. Os Beatles, eles lançam um álbum chamado Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band, e esse álbum ele foi assim para todo mundo. Ele era um álbum conceitual, ou seja, todas as músicas elas formavam uma música só, né? Então você tinha várias músicas diferentes, mas que contavam uma mesma história. E esse pop ele foi se tornando um pop de qualidade, porque eles foram adicionando mais e mais camadas de som, porque antes só tinha 4 canais, ou seja, 4 camadas de som que você podia ter, e agora eles foram adicionando mais camadas com instrumentos indianos, com instrumentos clássicos, instrumentos de orquestra, com overdubs, que é fazendo gravação em cima da gravação, e com isso o pop acaba se tornando um produto de extrema qualidade. E quando os Beatles lançam esse álbum, Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band, eles não só dão início à Beatlemania, né, que era todo mundo adorar os Beatles e as mulheres gritando, gritando, gritando por causa deles, mas eles elevam o nível do pop muito alto, influenciando uma série de coisas ao redor do mundo. Uma outra coisa que acontece é a forma como se toca guitarra durante esse período. Então, durante os anos 60, a gente tem o surgimento do primeiro Guitar Hero. Esse Guitar Hero é esse negão que aparece aqui em cima, chamado de Jimi Hendrix. O cara ele era metade negro, metade índio Cherokee, ele tinha dedos extremamente compridos, né? Tanto que quando ele fazia a pestana, sobrava o polegar dele para ele fazer pestana de cima para baixo aqui, e ele vai mudar completamente a forma de tocar guitarra. Ele vai ser o cara que vai ser o primeiro a colocar tudo no 10 para colocar distorção na guitarra, ele vai solar, ele fazia umas performances extremamente malucas, e ele vai se transformar num cara que vai revolucionar a forma de tocar guitarra no mundo, influenciando um monte de pessoas. Então ele é um dos sujeitos mais importantes da história da música e da história da guitarra, mas é um daqueles que acaba não sobrevivendo à maldição dos 27, que ele acabou morrendo com 27 anos. Uma outra mudança que a gente tem é a questão da psicodelia. Né? O que é essa questão da psicodelia? Durante os anos 60, os anos 70, começa a haver um desenvolvimento maior das drogas sintéticas, né? Especialmente o ácido lisérgico, chamado de LSD. E as pessoas consumiam esse ácido e elas acabavam tendo alucinações, começavam a ter viagens. E essas alucinações acabaram se transformando em música para algumas pessoas. Por exemplo, o Pink Floyd, o Syd Barrett, um dos fundadores do Pink Floyd, ele consumia esse ácido e depois ele tentava transformar as viagens do ácido dele em música. Né? O Yes, do rock progressivo, Santana, que fazia improvisos gigantescos, tudo isso era influenciado bastante pelo ácido. E quando você consumia o ácido, se via as coisas mais ou menos assim. Tá? Então você via desse jeito todas as coisas, e isso acabou influenciando bastante, né, a música dos anos 60 e dos anos 70. Um outro personagem muito importante que a gente tem é chamado de Bob Dylan. O Bob Dylan é um escritor de música que, por causa das suas letras, chegou a ganhar prêmios
de literatura, né, por causa da sua escrita, ele vai ser um dos caras que vai transformar a música numa arma política, né? Então ele vai pegar o folk americano e ele vai fazer canções politizadas, canções contra o racismo, canções que denunciavam problemas sociais. Então, o Bob Dylan, ele vai ser um dos caras que vai politizar o uso da música. Ele vai se transformar numa espécie de trovador moderno, né? E existem várias músicas dele que são extremamente importantes até hoje. Knocking on Heaven's Door é dele, não é do Guns N' Roses, né? Like a Rolling Stone, que depois deu o nome para a banda do Rolling Stone. Hurricane, que é uma música que fala sobre um boxeador negro que foi preso só pelo fato dele ser negro. Ser negro era a única prova que existia contra ele, então ele vai politizar o uso da música. E aqui no Brasil, essas influências todas elas vão chegar aqui, né? E um dos grupos que a gente tem é o grupo dos roqueiros brasileiros, né? Que é o pessoal da Jovem Guarda, que era chamado de o grupo do Iê Iê Iê. Então esses caras, influenciados pelo Beatles, influenciado, né, por esse rock que estava nascendo durante esse período, eles vão fazer um rock brasileiro. Só que o grupo daqui do Brasil não curtia muito isso, né? A elite intelectual brasileira achava que esses caras eram alienados, esses caras ficavam cantando sobre coisas ridículas, tipo, meu carro é vermelho, não uso espelho para me pentear, coisas de que era um biquíni de bolinha amarelinha tão pequenininho. Então, tipo, esses caras aí são alienados. Mais do que isso, eles usavam guitarra elétrica, que era um instrumento americano. Então, assim, você usar a guitarra era uma apropriação cultural americana que era um símbolo de imperialismo. Tipo assim, você está sendo um lambe-botas dos americanos, seu idiota, não usa guitarra. Né? Eles eram vistos como rebeldes sem causa. Né? Então, esse grupo da Jovem Guarda ele era visto como um bando de adolescente rebelde que não tinha muito a dizer, né? Que era um bando de americano idiotizado que existia aqui no Brasil. Mas esse grupo da Jovem Guarda, né, ele vai depois trazer alguns nomes muito importantes para a história da música brasileira, como Roberto Carlos, Erasmo Carlos, o Tremendão, né, a Vanderleia, são alguns dos nomes que vão surgir desse grupo da Jovem Guarda. O outro grupo que a gente tem é o grupo da Bossa Nova. Né? Quem que é esse grupo da Bossa Nova? A Bossa Nova ela tem como o primeiro álbum, esse álbum que aparece aqui do lado, chamado de Chega de Saudade, de um cara chamado de João Gilberto. Em 1959 ele lança esse álbum e ele dá início a um tipo de música que tinha acordes extremamente complexos, que ela tinha uma melodia mais sussurrada, tinha uma harmonia muito complicada, ela era mais intimista, ou seja, você não tinha pessoas colocando muita emoção na voz, não tinha um monte de instrumentos, você precisava de um banquinho e de um violão. E com isso, eles começaram a produzir algumas das músicas mais conhecidas e elaboradas de toda a história brasileira, né? Como, por exemplo, A Garota de Ipanema. Só que a bossa nova ela era vista como algo que tinha uma visão elitista da sociedade, algo que ficava cantando sobre as praias do Rio de Janeiro, sobre barcos, sobre água, não falava sobre problemas sociais. Mas a bossa nova, especialmente o João Gilberto e o Tom Jobim, que aparecem lá em cima, elas fizeram com que a música brasileira subisse de nível, se tornando alguns dos compositores mais importantes de toda a história brasileira. Só que um outro grupo, ele achava que a música brasileira precisava falar sobre os problemas sociais brasileiros. Né? Ele precisava falar sobre outras coisas que, além de a garota que anda rebolando em caminho para o mar. Então, a bossa nova, que antes falava de flor, de barquinhos, de praias cariocas, ela vai começar a se politizar, dando origem a um grupo que é chamado de música popular brasileira, a MPB. Né? Então você vai ter pessoas usando mais ritmos nacionais, né? Você vai ter pessoas falando sobre problemas nacionais durante esse período. E dois nomes que despontaram aqui são o Edu Lobo, né, que aparece aqui, e a Elis Regina, que aparecem aqui do lado. São alguns dos nomes importantes da MPB que vão surgir e ganhar corpo durante esse período. Uma outra vertente que a gente tem dentro da música do Brasil durante esse período é um grupo chamado de Tropicália.
A Tropicália, ela foi um grupo de vanguarda que surgiu aqui no Brasil durante esse período, que não ligava muito para as regras e para as convenções daquele tempo. Então você tem grupos como os Mutantes, né, que é um grupo de rock que vai aparecer, você tem o Pepeu Gomes, você tem o Caetano Veloso, o Gilberto Gil, os Novos Baianos, então é um grupo que vai se reunir numa chácara, eles vão consumir um monte de droga, fazer um monte de música, vão lançar um álbum chamado Panis et Circenses, e dois nomes acabam se destacando nisso. Um deles é o Caetano Veloso e o outro é o Gilberto Gil. O Caetano Veloso, ele vai lançar uma música chamada Alegria, Alegria. Era uma música brasileira baseada, a letra ela é completamente fragmentada. Ele contrata uma banda de argentinos chamada Beach Boys para tocar junto com ele num festival de música brasileira. A abertura tem um riff de guitarra elétrica e quando ele toca essa música, ele é vaiado. Afinal de contas, ele está inserindo guitarra, um instrumento americano, na música brasileira. Ele fez uma outra apresentação na qual ele foi todo vestido com uma roupa futurista de plástico, foi vaiado pra caramba com isso. E ele acaba então dando uma bronca no público nesse festival de música. O Gilberto Gil também lançou uma música chamada Domingo no Parque, que era um baião que tinha guitarra elétrica. E essa mistura toda do instrumento elétrico, da guitarra elétrica na música brasileira fez com que em 1967 a gente tivesse uma passeata contra a guitarra elétrica. As pessoas no Rio de Janeiro saíram para a rua para protestar que elas não queriam que a guitarra fosse incluída na música brasileira, porque isso daqui era visto como um instrumento americanizado. Mas o pessoal de vanguarda da Tropicália não estava nem um pouco aí com isso daí. Tá? E nesse período, uma das principais formas de divulgação que você tinha das músicas eram os programas de TV. Você não tinha Spotify, você não tinha YouTube. Então, para você mostrar uma música nova para o público, você utilizava os programas de TV. E você tinha programas de TV que eles eram de grupos específicos. Você tinha o programa da Jovem Guarda, onde é que os artistas da Jovem Guarda se apresentavam. Você tinha o Fina da Bossa, que era o pessoal da Bossa Nova. E você tinha os festivais de música. Nesses festivais de música eram apresentadas músicas que daí depois você tinha a torcida organizada, você tinha júri, que você tinha os vencedores. E esses festivais de música, eles eram extremamente importantes, o público era extremamente apaixonado, o público vaiava quando eles não gostavam, eles torciam muito, então você tinha esses festivais de música, que eram os lugares onde é que essas músicas elas eram apresentadas. Só que tem um problema, né? A gente está falando de música durante o período da ditadura. E durante o período da ditadura, especialmente depois do AI-5, né, 1967, você tem censura a todos os tipos de mídia. Jornais eram censurados, peças de teatro, filmes, tudo isso era censurado. E as músicas também eram censuradas. Então, quando você queria lançar uma música, seja um álbum, ou apresentar uma música num desses festivais, você tinha que submeter a letra antes para uma junta, um conselho que iria ler a letra, iria aprovar essa letra ou não. Então, se a sua letra fosse politizada, se a sua letra ela trouxesse uma mensagem negativa, a sua letra seria censurada e você não poderia apresentar aquela música. Por causa disso, começam a surgir as chamadas canções de protesto. As canções de protesto são músicas políticas, mas que usam de duplo sentido. Ou seja, eles usavam de duplo sentido nas letras para que ela tivesse uma mensagem política, mas que ela pudesse passar pela censura. Então você tem músicos que vão usar de pseudônimos. O Chico Buarque, por exemplo, vai escrever pelo nome de outra pessoa, porque se aparecesse Chico Buarque, eles já censuravam. Você vai ter pessoas utilizando jogos de palavras para você ter uma mensagem política, mas que essa mensagem política pudesse enganar os censores e a música pudesse ser aprovada. E isso é o que nós chamamos de canção de protesto, que é um dos tipos de música mais importantes do Brasil durante o período da ditadura. Algumas das músicas mais importantes, né? Um dos grandes hinos da canção de protesto é Para Não Dizer Que Não Falei das Flores, do Geraldo Vandré. Essa música é uma guarânia, um ritmo típico do interior, e o seu refrão, caminhando e cantando e seguindo a canção, né? Vem, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. É tipo assim, você quer que a ditadura acabe? Não adianta sentar e esperar que ela vai acabar. Você precisa fazer acontecer, você precisa participar. Então essa acaba se tornando um dos grandes hinos que você tem das canções de protesto. Uma outra é a Cálice, né? A Cálice,
né? Ela é cantada pelo Milton Nascimento e pelo Chico Buarque, e ela faz um jogo de palavras entre o cálice, né, o copo onde é que você toma vinho, e o verbo imperativo calar, cale-se. Então, Pai, afasta de mim esse cálice, não é só a expressão de Jesus dizendo afasta de mim esse cálice, mas é eles falando que eles queriam afastar o verbo imperativo calar-se, eles queriam acabar com a censura. Então você tem um jogo de palavras aqui. E uma outra música de protesto é a música Vai Passar, do Chico Buarque, um sambinha que diz que, assim como a alegria do carnaval passa, né, porque depois de 3 dias de carnaval essa alegria ela vai embora, assim também a ditadura militar uma hora vai passar. Tá? Então isso vai passar, essa página infeliz da nossa história, ela vai passar. Então esses músicos, eles aproveitavam dessas letras extremamente rebuscadas, onde é que eles escreviam essas canções de duplo sentido para criticar a ditadura e acabar passando pela censura. Então isso faz parte das canções de protesto. Beleza, pessoal? É isso daí. Abraço!